E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre plano de carreira na fisioterapia. Bom, se você acompanha o canal Apolo Fisioterapia, você sabe que o canal Apolo Fisioterapia a gente traz aqui vídeos falando sobre temas da fisioterapia, especialmente da fisiorrespiratória, baseado em artigos científicos, baseado nos livros, né? A gente traz coisas muito técnicas aqui. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão, né? Algo que eu tenho pensado e eu queria trazer aqui essa reflexão, esses pensamentos que eu tenho tido, eu quero trazer aqui no canal, deixar aqui gravado nesse vídeo e que se vocês aí tiverem interesse, tiverem opiniões iguais ou diferentes da que eu vou falar aqui, eu queria que você comentasse, né? Se você quisesse comentar aqui comigo para a gente abrir um ponto de debate aqui no canal Apolo Fisioterapia a respeito do tema plano de carreira. Né? Então, por que isso surge na minha cabeça aqui, né? A gente sabe que quando você sai formado, né? Você sai graduado, teoricamente, independente se você tem um curso de especialização ou não, vocês aqui no Brasil a gente forma profissionais chamados de profissionais generalistas. Então, acreditem se quiser, mesmo eu tendo como assim toda a minha vida de depois de formado direcionada para hospital, para UTI, para fisioterapia respiratória, teoricamente, como eu sou formado em fisioterapia, eu tenho a minha formação geral e eu posso atuar na área de ginecologia obstetrícia, né, na área de saúde da mulher, de neurologia, ortopedia, em qualquer área da fisioterapia, eu estou, abre aspas, né, apto a atuar. Né? Porém, essa questão do plano de carreira, ele permeia exatamente o quanto eu estaria fazendo um atendimento de qualidade numa área que eu não tenho uma especialização, não tenho dedicado a minha vida a me aprimorar, o quanto eu conseguiria atender com a qualidade comparado a um outro profissional que dedicou toda a sua vida lá na área específica lá, por exemplo, de ortopedia, não é? Então, eu que não trabalhei nunca com ortopedia, vou atender um paciente. Será que eu vou dar a mesma qualidade de atendimento a esse paciente do que um profissional que se especializou, se aprimorou naquilo lá? Por que eu estou falando isso, né? Porque por incrível que pareça, existem profissionais, e aí eu vou falar, por exemplo, na área hospitalar, né, que é uma área que contrata profissional, eu sou a favor, né, eu penso que deveria todos os hospitais, né, e os fisioterapeutas, você que é fisioterapeuta e trabalha dentro do hospital e está assistindo esse vídeo, nós precisamos brigar para que todos os hospitais tenham um plano de carreira para o profissional que trabalha dentro da terapia intensiva, dentro do hospital, seja na ala, e que esse plano de carreira ele pudesse ser embasado aí, por exemplo, né, aqui é uma sugestão, eu fico pensando aqui sozinho, ele poderia ser embasado, por exemplo, no tempo de atuação. E aí alguém vai falar assim, mas o tempo de atuação ele é muito relativo. O cara pode ter atuado ali e não sabe nada. Mas aí a gente poderia, né, atuado, eu digo assim, ele tem, não sabe nada, assim, ele só tem tempo de trabalho, mas ele é um profissional borderline inferior, assim, ele é um profissional que faz. Ele não faz nada diferente, não se aprimora. Mas de qualquer forma, eu acho que o tempo poderia ser um critério. O tempo de atuação, esse é um critério que, inclusive, fideliza o profissional com você. Inclusive, isso valoriza o profissional que está trabalhando naquela determinada ala, aquele hospital. Né? A gente poderia também criar outros mecanismos de plano de carreira, como, por exemplo, os níveis de complexidade. Porque eu já ouvi de profissionais que eu acho que não tem que ter plano de carreira. Eu acho que o cara que trabalha dentro da terapia intensiva, o cara que trabalha lá dentro da enfermaria, eles devem ganhar a mesma coisa. Né? E sendo que a gente sabe que não é a mesma coisa. Né? Eu sei que tem profissionais que trabalham dentro da enfermaria que eles passam por uns perrengues muito grandes, trabalham muito, né? Não desvalorizo nenhuma das áreas, né, de atuação do profissional dentro do hospital. Porém, a gente precisa entender que é muito. Se eu pegar 12 pacientes 10 pacientes que eu atendo dentro da UTI, possivelmente esses 10 pacientes são pacientes muito mais graves do que 10 pacientes que eu atendo na enfermaria. Então, isso precisa de alguma forma ser valorizado.
né? Seja ganhando um adicional por terapia, por trabalhar numa área de maior complexidade. Eu não estou falando de salubridade, salubridade é direito. Estou falando de você, cada ano que você ganha, você vai ganhar 5% do seu salário, incorporar mais 5% do seu salário, porque você está trabalhando lá, você ficou os 365 dias, né? Você tem lá um ano de atuação dentro da UTI. Isso é uma questão. E por fim, né, eu acho que não menos importante que, que essas outras reflexões, e vejam, eu tô falando coisas aqui, eu tô sozinho aqui, né, falando, apesar de ter muita gente que vai assistir esse vídeo depois, mas eu tô aqui sozinho pensando, né, essas coisas seria ideal, né, a gente pensar aqui, fazer uma live, de repente, aqui no canal, pra gente debater um pouco sobre plano de carreira, né, afinal, se eu abrisse uma live aqui e a gente pudesse ir conversando pelo chat meio que tete a tete aqui, online mesmo, né? O tempo a gente conversando diretamente aqui, talvez surgiriam outras ideias. Mas pensem bem, né? Para finalizar aqui nossa conversa, será que o profissional que faz uma especialização, por exemplo, então ele termina uma especialização 360 horas, e vejam, independente se a especialização ela tem uma carga horária prática boa ou se ela tem uma teoria muito intensa ali. Nós não vamos julgar a qualidade nesse momento, mas vamos pensar no cara fazendo uma especialização. Será que esse profissional não tem que ser valorizado? Outra coisa, o cara fez mestrado, ele tem que ser valorizado? Gente, um profissional que fez mestrado, ele é um profissional mais crítico, ele é um profissional que pode ser utilizado ali pela chefia do serviço, ele pode ser utilizado para dar treinamento, porque ele vai ter uma experiência com ministrar aula, né? O mestre é aquele profissional, né? Aquele cara que quer se tornar um professor. Então ele pode ser bem aproveitado em outras áreas do hospital, né? De outra forma, não só de outras áreas, mas de outra forma. E o cara com mestrado, ele é um cara que fez uma pesquisa, né? Ele apresentou uma dissertação e essa pesquisa é o rigor científico levado para dentro de uma unidade de terapia intensiva, para um hospital. Ele permite você discutir com a sua equipe, vamos levantar indicadores, né? Para isso a gente tem que ter rigor científico, né? E tudo isso vira ferramenta para o próprio gestor, né, para o coordenador da fisioterapia, para o chefe da fisioterapia, discutir com a sua diretoria as melhorias que tem que ser feitas naquela para a fisioterapia, né? As melhorias de salário, as melhorias de contratação, né? Se eu, por exemplo, conseguir um indicador de que fisioterapia melhora os desfechos dos pacientes que estão lá na enfermaria, quando eu tenho lá o fisioterapeuta atuando diretamente com esses pacientes, eu consigo fazer com que ele saia mais rápido do hospital, eu ajudo na recuperação dele, né? Ou então assim, o paciente já sai de lá deambulando, né? Eu consigo adiantar a reabilitação desse paciente que está lá na enfermaria. Não tenha dúvida que mostrar isso para um gestor e mostrar para ele, falar assim, olha só, ele está saindo daqui melhor, ele está gastando menos dentro do hospital e ele vai gastar menos lá, ele vai voltar menos para cá. E a gente, é, além de pensar na qualidade de vida desses pacientes, né, a gente poderia, quanto isso é positivo, especialmente aí pro próprio hospital, em relação a custo, né? E aí você fala assim, então, quer dizer, o plano de carreira, valorizar esses profissionais que se qualificam, valorizar então esse profissional que tem um tempo de casa maior, né? Valorizar pelas atividades que esses profissionais estão fazendo, na minha opinião, então, né, encerrando esse vídeo aqui, eu entendo que o plano de carreira é algo bastante útil, bastante importante, né? Não, o profissional se eu pusesse aqui para conversar comigo, o Alexandre, lá de 2001, 2000, final de 2000, quando eu me formei, e o Alexandre de hoje, e a gente for falar sobre um tema que lá eu achava que sabia muito, não tenham dúvida que um tempo depois, né, o Alexandre de hoje vai dar uma aula para o Alexandre lá de trás. Então não é possível que um profissional que acabou de ser graduado, ele tenha o mesmo conhecimento, a mesma experiência, a mesma expertise de um profissional formado há 20 anos. Né? Especialmente esse profissional, e eu falei já nesse vídeo, né? Falei no começo do vídeo, 20 anos, ele, por mais que ele não fez nada da vida dele,
para se especializar, para se aprimorar, ele já tem uma bagagem. E se esse profissional, além de tudo, ele se especializar, ele se aprimorar, ele fizer cursos, não precisa fazer uma especialização de 360 horas. Mas aquele profissional que todo ano faz um curso de aprimoramento, aí de atualização, esse profissional tem que ser valorizado, ele tem que ter um passo à frente. Né? Porque ele está a um passo à frente. Né? Porque senão, sabe o que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir de profissionais assim: eu não vou fazer curso, porque isso não vai mudar nada para mim. Porque, infelizmente, a fisioterapia tem alguns profissionais que é assim que vão pensar. Eles vão pensar que o se aprimorar, ele, se não for valorizado financeiramente só, para eles não importa. Né? Sendo que, no meu ponto de vista, primeira coisa, né? Eu atendo melhor, eu faço melhor. É a partir de fazer melhor que eu vou brigar por uma condição salarial melhor. Né? Mas se a gestão do hospital, a gestão da fisioterapia, ela não olhar para essa condição de plano de carreira com bons olhos, né? Tentar perceber que isso não é custo, isso é investimento na fisioterapia, investimento no próprio hospital e no paciente, eu tenho certeza que se a gestão não olhar dessa forma, nós vamos ter cada vez mais profissional desmotivado, e especialmente nós vamos perceber que vai ser difícil achar bons profissionais para trabalhar, para se submeter a fazer algumas coisas melhor que outros e não ser nada valorizado. Beleza? Como eu disse, esse é um vídeo diferente, né, do que eu sempre faço aqui no canal. Se você concorda, discorda, tá aberta a discussão aí. Comenta neste vídeo aqui. Aproveita para se inscrever no canal Apolo Fisioterapia e aproveita aí para também compartilhar esse vídeo com quem você acha que teria uma opinião igual ou diferente da sua. Beleza? Vamos discutir isso aí nos comentários desse vídeo. Valeu, abraço, até o próximo vídeo aqui no canal.